Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Quem está falando aqui é o pastor Luiz Duarte, da Assembleia de Deus, do Parque São Lucas. Nós estamos fazendo um curso pelo YouTube. É um cursinho muito rápido de perguntas e respostas sobre missões transcultural. Fizemos a nossa primeira live e vamos fazer a segunda agora. Eu vou recomeçar sobre a Grande Comissão, que é a lição de número 1, a Grande Comissão. Preste atenção na pergunta e veja as opções de resposta que nós vamos ler aqui. Deus atua no mundo. Deus tem um plano e uma meta para cumprir. Esta meta se exprime nos últimos capítulos da Bíblia, que fala a criação de novos céus e nova terra. Está registrado em Apocalipse capítulo 21 e 22. Podemos dizer então que o plano de Deus é, opção A, uma nova criação para a sua glória. Opção B, salvar poucas almas e entregar o resto por perdido. Opção C, deixar a impiedade crescer até não ter mais jeito de melhorar e então julgar todos. Agora, pergunta 1, 2. Deus, renovará e transformará tudo para a sua glória. Uma nova criação. Então, a opção certa é a que diz, uma nova criação para a sua glória. Isso não quer dizer que todos serão salvos, não. Os que continuam rebeldes se perderão, mas terão que reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, conforme nós encontramos em Filipenses capítulo 2, verso 10 e 11. Agora, na criação do mundo, Deus fez tudo sem ajuda de homem algum. Você pode ler em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 9. E agora, para responder, na nova criação, que ele fez tudo sozinho, nós somos o quê? Opção A, espectadores do que Deus faz no mundo. Opção B, responsáveis por tudo que acontece. E opção C, cooperadores de Deus na sua missão. Agora vamos à sequência. Deus nos dá o privilégio de cooperar com Ele na sua obra. Então nós somos cooperadores de Deus na sua missão. Deus tem um plano e esse plano ele inclui a igreja. Este plano é incluso a igreja de Jesus e ordena que façamos certos trabalhos, determinados trabalhos. Um desses trabalhos é pregar o Evangelho. Jesus, depois de sua morte e ressurreição, ele reúne-se com seus discípulos e passam para eles a grande comissão. É uma ordem, eu diria que é uma ordem de privilégio. Eles podem participar do seu trabalho, do trabalho de Deus, mas é uma ordem urgente, São as últimas palavras de quem está para partir. Ele estava já na hora de partir. Examinaremos essa grande comissão em 5 passagens diferentes. Em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, fala sobre a grande comissão.
Mateus capítulo 16 e verso 15 fala, e também Lucas capítulo 24 e verso 46, e João capítulo 20, verso 21, e finalizando em Atos capítulo 1, versículo 8. Então, nós temos que decorar as referências à grande comissão. Eis que estou convosco todos os dias, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide, levai o evangelho a toda a criatura. Agora, discípulos são seguidores obedientes. Repetindo, discípulos são seguidores obedientes. Eles aprendem a obediência a Cristo na vida comunitária da igreja local. Alguns acham que Deus só exige que preguemos o evangelho sem se importar com o resultado. Mas Jesus diz que nós devemos fazer o quê? O que nós devemos fazer que Jesus falou? Fazer discípulos. É um trabalho exigente, porque não pretende só dar um aviso, mas também levar pessoas. Opção A, conhecedores da Bíblia. Opção B, oradores fervorosos. Opção C, seguidores obedientes. Aonde é a resposta correta? Que Deus nos mandou ser seguidores obedientes, conforme Mateus 28, 18 a 20. Seguidores obedientes. Fazer discípulos é levar pessoas a ser o quê? Outra, fazer discípulos são os que seguem e obedecem ao Senhor. Na missão de Deus, a igreja que eu sou e você é, opção A, presta atenção, tem a responsabilidade exclusiva de estabelecer o reino de Deus. Na opção B, eu vou ver o seguinte, tem um papel importante, isto é, na missão de Deus, a igreja. C, fica observando o que Deus faz. Agora, uma grande parte do papel importante da igreja é a pregação do Evangelho. Você pode ler em Marcos capítulo 16 e verso 15. É a faceta da grande comissão destacada neste versículo. Qual é? Por exemplo, a opção A eu digo o seguinte, o alvo. Qual é o alvo? Fazer discípulos. B, qual é o modo? Seguindo o exemplo de Jesus. E C, o alcance. Qual é o alcance? A toda criatura. 8 bilhões de pessoas. Segundo Mateus capítulo 16, aliás, segundo Marcos 16 e 15, o alcance da missão da igreja é, presta atenção, opção A, universal, ao mundo todo e a toda criatura. Aí eu tenho uma opção B, pregar aos escolhidos de Deus somente, sim ou não? Não. E C, ter bom testemunho sem se preocupar com a vida alheia. Não. O alcance da missão de Deus, ele é universal. Ir ao mundo todo e pregar a toda criatura. Em Marcos capítulo 16 e verso 15, Cristo nos envia ao mundo todo e nos envia a toda criatura, porque o alcance da missão de Deus é
pregar para todas as pessoas do mundo. Esta missão de Deus, ela é universal. O alvo dessa missão, meus irmãos, é fazer discípulos. Fazer discípulos. Em Marcos 16:15 ainda nos ensina que o alcance da missão ele é universal, porque nos envia ao mundo todo para falar do alvo, falar do alcance de Deus para com a humanidade. A mensagem que pregamos é a mensagem de salvação. Amém, meus irmãos? Passaram 10 minutos e 44 segundos. Nós vamos parar por aqui e dar continuidade para não cansar os irmãos. Por favor, nos siga no YouTube, Missão Getsemane 1176. No YouTube, Missão Getsemane, e no final, 1176. Uma boa noite, um bom dia, fiquem com Deus e até a próxima live.